Oi, amores! Bem-vindos! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu tô ótima, graças a Deus. Vamos para mais uma noite de relatos de EQM. Lembrando a vocês que todos esses relatos são reais, tá? Quero agradecer aos novos inscritos do canal. Estamos crescendo. Graças a Deus, a vocês, o canal tá modificando. E lembrando que não vou sair da linha da pintura diamante, porque é uma coisa que eu gosto muito. Tenho várias ideias para fazer aqui com vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar, vão se acostumar também. Não só eu, né, como vocês, porque também é novidade para mim, tudo é novo. Vamos começar os relatos de hoje. Primeiro relato da noite. Eu passei por um EQM faz muito tempo atrás. Vou tentar ser sucinta. Era um sábado quente. Eu estava com amigas na piscina de um clube exclusivo para funcionários da empresa em que trabalhávamos. Eu não sabia e continuo sem saber nadar. Estava sentada na borda dessa piscina, conversando alegremente com meninas, e um amigo nosso passou por trás de mim e me empurrou para dentro da piscina. Fui no fundo e não conseguia dar impulso para subir. Fiquei ali, mas não lembro de ter me desesperado. Por alguns instantes eu vi os movimentos das pessoas na água. De repente tudo se apagou e eu me vi num outro lugar, muito calmo. Me sentia muito, muito bem. Tão leve, percebi que eu não andava e sim flutuava. Até que percebi também a presença, uma mulher bonita, vestindo túnica com capuz ao meu lado, e ela me direcionou para uma sala. Nesta sala com pouca luz, mas reparei uma mesa bonita, 2 cadeiras e uma TV dessas de plasma que temos hoje. Se não me engano, esse relato ele é de antes da existência de TVs de plasma, de LED, acho que era tubão de imagem, não sei nem se existia TV a cores nessa época, então eu não vou dizer com precisão para vocês de que época é esse relato, mas eu sei que é de 80 para lá, tá? Para trás, 80 para trás. Uma TV dessas, 2 cadeiras e uma TV dessas de plasma que temos hoje. A moça pediu para eu sentar e ligou a TV e passou todos os momentos da minha vida com minha família. Depois, sem falar uma palavra, ela me direcionou para a porta e fez sinal para eu seguir um corredor. Tipo assim, né, eu acho. Assim, muito longo. Vejo no final dele 3 luzes redondas em movimento. Quando vou me aproximando dessas luzes, começa a se transformar lentamente no corpo. Uma mulher. Aquele ser passou uma sensação tão boa de paz. Eu queria ficar ali, mas ela abriu a mão e fez sinal de pare e falou: volte. Ainda não chegou a sua hora. Eu queria ficar, mas uma força muito mais forte do que eu fez com que eu voltasse. E quando eu voltei a mim, eu estava fora da piscina e o salva-vidas estava fazendo massagem cardíaca. E muita gente ali olhando. O retorno foi constrangedor, mas foi uma experiência incrível. Interessante. Começou o pigarreiro na garganta. Começou os pigarros na garganta, a gente começa a tomar água. Vamos para o próximo. Homem vislumbra um inferno durante uma experiência de quase morte. Vamos ver. Durante uma experiência de quase morte, as pessoas costumam ter visões semelhantes. Luz, voos, seus próprios corpos inconscientes, Deus, anjos, bem como entes queridos ou animais que perderam durante suas vidas. Muitas dessas experiências são acompanhadas por uma sensação de amor que tudo consome, unidade com o universo, calma e falta de medo. No entanto, nem todas as EQMs são iguais. Algumas delas são assustadoras e hipnotizantes. Por exemplo, o tabloide britânico Express
publicou a história de um homem chamado Van. Deve ser Van. Tá. Van, que passou por uma dolorosa experiência de quase morte, durante o qual viu um inferno. De acordo com Van, isso era o que ele esperava ver na vida pós-morte. No entanto, a experiência o abalou tanto que ele então mudou completamente a sua vida. O confronto de Van com a morte aconteceu há muitos anos, mas só agora decidiu falar sobre isso. Naquela época, ele sofreu uma coisinha que se sofre quando se usa ilícitos. Isso são palavras minhas, tá? Não vou citar, pronunciar as palavras. E ele desmaiou por 30 minutos e sofreu morte clínica. No entanto, ele se lembra muito bem do que aconteceu depois que ele morreu. Agora são palavras dele, pessoal. Imediatamente eu caí da terra como se ela não fosse mais sólida e se eu estivesse mergulhando de paraquedas ou algo assim. Eu literalmente caí no solo. Pedras, minerais, água, etc. Não era tanto um túnel, mas apenas literalmente passando pelos sólidos, que neste ponto eram tudo menos sólidos. O homem descreveu sua experiência. Depois de uma longa queda, Van se viu no chão de um corredor. Tentando encontrar o caminho para sair da escuridão, ele vagou por este outro mundo e viu muitos outros quartos, onde encontrou pessoas cumprindo sentenças como prisioneiros. Uma mulher, por exemplo, lavava incessantemente um banheiro sujo. E vagando pelas salas, Van sentiu que estava em um lugar de punição eterna. Eventualmente, ele esbarrou em um homem que se autodenominava Satanás, quando tudo ficou claro. Eu corri para fora da sala e comecei a correr pelo corredor novamente. O corredor era sem fim. Parecia fútil, mas eu estava com medo e continuei correndo. Eu podia ouvir o homem rindo atrás de mim, disse Van. Naquele momento, ele recuperou a consciência. A maioria dos pacientes com EQM descreve uma sensação de luz acenando para eles. No entanto, essa experiência em comum sugere que as EQMs podem ser muito mais versáteis. Ao mesmo tempo, não se deve esquecer a alta probabilidade de que essas experiências nada mais são do que diferentes tipos de estados da fase FASE, em letras garrafais, e, portanto, deve-se ter cuidado com quaisquer interpretações. Nesse caso dele, que ele viu essas pessoas, eu acho que realmente ele esteve, e eu acho que cada um ali estava no seu inferno astral particular, sabe? Eu acho que todos nós temos um inferno particular e a gente tem que ter cuidado porque às vezes, muitas vezes a gente se culpa por muitas coisas que aconteceram nas nossas vidas no passado, atitudes que tivemos que por mais que tenhamos mudado, por mais que estejamos diferentes hoje, mas existem coisas, culpas que a gente traz e se a gente não se libertar, ela vai acompanhar a gente até depois daqui. Então a gente tem que se perdoar, a gente tem que se perdoar também, tá? É uma coisa que eu falo porque acho que todo mundo passa por isso. Eu passo, eu acho que vocês devem passar também, ou alguns de vocês, e vocês que são novos vão passar. Porque acho que isso é do ser humano, acho que isso faz parte da nossa caminhada. Então, a gente só vai, gente. A gente não pode parar. A gente só vai. Vamos para o próximo relato. Vamos lá, gente. Não fala data, não fala nome, não fala nada, tá? Comi comida envenenada, passando férias de ano novo em um resort em algum lugar. Não posso falar o nome. Então, comi um pedaço de queijo sem querer que estava caído no meu prato de almoço. Acredito que era para evitar ratos. Com vergonha por estar com a boca cheia e sem saber o que era, engoli mesmo sentindo um gosto ruim, misturado com o restante da comida, né?
Passados meia hora, eu já estava me escorando pelos cantos. Chegamos em casa e eu já tinha febre. Naquela madrugada, me esvaí no banheiro. Todos pensavam que era apenas uma indigestão, que logo eu ficaria melhor. Não melhorei. Todo santo dia eu ia parar na emergência, tomava injeções na veia. Aquela não era minha família. Estava na casa de um amigo, como visita. Tivemos que voltar para a cidade onde ele morava. E ali eu já não comia nada que não fosse batido, papa, sabe? Em 4 dias eu já havia perdido 7 quilos. E depois parei de contar. Aos poucos eu não conseguia me alimentar sozinha. Ele tinha que me dar comida na boca. Sou do Rio de Janeiro. A família dele começou a ficar nervosa com a minha situação. Todos os dias íamos ao hospital público e eu tomava incontáveis injeções na emergência. O corpo técnico dizia que não tinha motivo para estar daquele jeito. Parecia que eu estava vivendo uma alucinação. E de fato eu estava. As alucinações começavam a vir de madrugada, quando todo mundo ia dormir. Eu sentia o espírito da morte Eu sentia o espírito da morte se aproximando. Quando eu estava acordada, não ligava muito, pois minha fé em Deus é muito forte e tenho tudo entregue nas mãos dele. Mas, quando eu dormia, me via despencando de um prédio, caindo num abismo, e eu sentia um vulto sugando meu peito de uma vez só. Eu acordava com o coração acelerado, suando frio, corria para o banheiro, vomitava e tinha espasmos na barriga tão fortes que passei a sangrar. Eu não tinha mais nada no estômago e nem no intestino. Foram algumas noites assim, naquele quarto, eu tentando toda noite sobreviver. Eu só queria poder pegar um voo e voltar para casa e rever minha família. Na verdade, eu só queria ter a oportunidade de ver novamente o rosto dos meus familiares. Então eu lutava todas as noites. O quarto onde eu estava era no alto de um prédio bem alto. Então, no primeiro raio de sol que surgia, era quando finalmente algum tipo de paz me invadia e eu conseguia dormir. Mas eu não dormia, eu desmaiava. Eu me lembro de sair do corpo, mas não lembro exatamente para onde eu ia. Eram sonhos muito bons e quando eu despertava, estava novamente vivendo aquele pesadelo. Tinha voltado de um intercâmbio há poucos meses e não tinha refeito meu plano de saúde, mas tinha reserva de dinheiro e, portanto, pedi à família para me levar a um hospital particular. Mas eles não tomavam iniciativa e a cada dia que passava eu só piorava. Até que um dia, depois de uma noite tão intensa quanto as outras, eu não tinha mais forças. Naquele dia, quando o sol raiou pela janela, eu sabia que não aguentaria mais uma noite. Naquele dia, eu sabia que aquele seria o último raio de sol que eu veria, pois não tinha mais forças para lutar pela minha vida. Eu estava pronta para entregar tudo nas mãos do meu Criador. Então me levantei da cama, fui até a beira da janela onde batia o sol de manhã, me deitei no chão e fiquei observando os reflexos na parede. Naquele momento fiz a minha oração. Senhor, eu não aguento mais. Fiz de tudo o que podia. Se o Senhor pretende me levar para os seus braços, o momento é agora, porque eles estão chegando. Aí ela coloca aqui, acredito que me referi ao espírito da morte, que me visitava todas as noites. E então, na mesma hora, fui sugada por um túnel. Parecia cena de ficção científica, de tão rápido. Vi meu corpo deitado no chão, naquele quarto, bem de longe. Era como se eu aguardasse alguém chegar. E chegou um moço, vestido de branco, uma túnica branca. Tinha até os traços de Jesus, como geralmente é tratado nas fotos, claro. Mas não era Jesus, eu acho. Não era? Ou era? Eu não sei. Me pareceu alguém humilde, mas ao mesmo tempo firme em si mesmo, razoavelmente jovem e tinha um tom de mentor. Ao longe era tudo branco. Eu via pessoas passando ao longe, mas não dava para conhecer os rostos. Era como se deixasse apenas sua fumaça no ar.
lá no infinito. Era o lugar mais silencioso que eu já vi, mas um silêncio pacífico, com cheiro de eternidade. Eu queria ficar naquele lugar para sempre. Ela é poética, muito lindo, viu? Então o Senhor se dirigiu a mim. Não consigo chamá-lo de rapaz e nem de moço, pois não faz jus à autoridade que ele parecia ter, ainda que fosse extremamente educado, jovem e com energia suave. Ele me recebeu e me deu as boas-vindas, como se conhecesse, como se soubesse que eu estava chegando, mas não me deixou seguir em direção ao infinito. Antes, ele precisaria conversar comigo. E ele me disse: "Você pode ficar aqui, não tem problemas. Estamos muito felizes em te receber, mas uma hora você terá que cumprir a sua missão. Você está indo muito bem, mas se não quiser mais levar adiante, tudo bem, pode ficar aqui, mas uma hora você terá que voltar." Naquele momento, olhei para o túnel de onde eu vim e ao mesmo tempo que eu estava lá embaixo, deitada no chão, de repente eu ouvi muitos barulhos de carro, um certo tipo de caos, uma cidade cinzenta, fumaça, as pessoas perdidas andando de um lado para o outro, sem um propósito bem definido. Era um caos generalizado. E quando eu olhava de volta para o Senhor, tudo aquilo parecia infinitamente distante. A paz ali naquele lugar era tão grande, o amor que eu sentia, me sentia tão abraçada e acolhida, era como estar de volta em minha casa. Como eu queria ficar ali. Mas aí me lembrei do que ele falou, que eu não teria cumprido a minha missão e que teria que voltar um dia. Me enganei, vivendo a minha vida naquele infinito, progredindo por lá, e de repente me pegar tendo que voltar à terra. Se já estava ruim daquele jeito, com a morte me perseguindo, eu não queria imaginar mais à frente. E então eu decidi completar minha missão de uma vez por todas. Mas ele deixou claro que eu tinha que vigiar e manter o foco, me posicionar, pois voltando eu poderia colocar tudo a perder se não prestasse atenção. Na mesma hora, olhei para ele, respirei fundo e disse: "Eu vou voltar." Na mesma hora fui sugada de volta pelo mesmo túnel. Senti meu espírito batendo no corpo com tanta força que acordei com meu peito pulando para fora e o ar entrando de uma vez só no meu pulmão. Na mesma hora, a porta se abriu e meu amigo entrou dizendo: "Vamos para o hospital?" E eu disse: "Vamos." "Quando?" Ele: "Agora. Só você se arrumar." E eu respondi: "Estou pronta." Eu estava pronta. Mas não era por conta das roupas. Fui com a roupa que eu estava, o cabelo do jeito que estava. Eu entendi o chamado como: eu estou pronta para a minha vida novamente. E chegando ao hospital, ao mesmo público em que estive todos os outros dias, me atenderam como que em todos os outros dias. Mas nesse dia, do nada, o médico decidiu que eu ficaria internada. As mesmas enfermeiras que estavam fazendo pouco caso de mim nos dias anteriores estavam completamente diferentes. Foram simpáticas comigo, se importaram com o meu caso, até comida para o meu acompanhante eles levaram. Tomei umas medicações, dentre elas Tramal na veia, um dos remédios para a dor mais forte, além de 5 bolsas de soro. Eu não acreditava no que estava acontecendo. Precisava entender por que estava tudo tão diferente. E a resposta veio através da mãe do meu amigo. Do momento em que demos entrada no hospital, uma moça chegou na recepção alertando a todos que tinha acabado de bater a fiscalização no hospital. Todo o corpo hospitalar estava se comportando de forma harmoniosa por conta da fiscalização. É triste o cenário dos hospitais públicos, mas no meu caso foi o que me salvou. Fui para casa já tarde da noite, não quis ficar mais tempo no hospital, eu só pensava em comprar a passagem aérea e ver a minha família. No dia seguinte consegui embarcar no voo, eu tinha perdido o voo de volta por conta de todos os acontecimentos.
O meu maior desafio seria ficar 4 horas no avião. Eu não aguentava 20 minutos sem espasmos de dor e precisar correr para o banheiro. Eu sabia que a única forma de não sentir dor era dormindo. E como eu estava de manhã, era o horário onde eu mais relaxava. Mas sentada eu não conseguia. A dor era muito, muito grande. Pedi para um comissário de bordo para trocar de lugar, pois eu tinha visto uns assentos vagos onde eu poderia me esticar um pouco mais. Ele foi bem seco e altivo ao dizer não. A minha dor era tanta que eu não conseguia obedecer. Era aquilo ou eu ia enlouquecer dentro daquele avião. Quando ele desapareceu da cabine, troquei de lugar e me deitei. Estiquei as pernas, segurando a barriga entre 4 poltronas. Passou poucos minutos, o comissário voltou. Ele parou na minha frente, abriu a boca como que fosse mandar eu sair dali. Na mesma hora, fechou os olhos, furioso. Balançou a cabeça, virou e foi-se embora. Ali eu soube que eu poderia dormir em paz e pelo restante da viagem, e que eu ia conseguir chegar finalmente. Fechei os olhos, respirei fundo e agradeci a Deus por estar comigo. Quando virei de lado para dormir e olhei o assento onde eu estava, as capas eram todas laranjas, diferentes dos outros assentos, que tinham todos capas azuis com a logo da empresa. Nas capas laranjas estava escrito: assento especialmente para você. Ali eu tive certeza de que Deus é muito maior do que tudo aquilo que nós podemos imaginar. Em todos os detalhes, a ordem que sai da sua boca é o que prevalece no nosso mundo. E não importa o quanto a morte tente nos oprimir e nos levar, Ele é sempre muito maior. Que lindo! Deus, o agir de Deus é lindo. O agir de Deus é em tudo. Basta a gente enxergar. Se você está passando alguma situação difícil, meu amigo, minha amiga, enxergue. Deus fala com você todos os dias. A gente é que não vê. Vamos contar o próximo relato. Espero que estejam gostando. Você que quer mandar um relato para mim, mande para esse e-mail que está aqui, ó, embaixo, aqui mesmo. Isso, esse e-mail. Manda um relato para mim que eu vou ter o maior prazer de contar aqui no canal. Prometo não falar nomes. Para isso, mandem um relato sem nomes ou nomes trocados. Já facilita bastante. E você que ainda não segue o canal, siga. Se você gostou do conteúdo, divulgue para outras pessoas falando aqui comigo no canal. A honra é toda minha, tá, gente? Então, mais uma vez, bem-vindos e muito obrigada. Vou contar mais um relato para vocês. Gente, é um rapaz que relata esse relato. Gente, eu preciso muito da ajuda de vocês que já tiveram EQM. Eu vou contar minha experiência que foi surreal e quero muito falar com pessoas que tiveram essa mesma experiência. Meu nome é Tantantan, tenho 25 anos e no último dia 5 eu dei 2 paradas em um início de estado de coma. Isso tudo ocorreu devido a um ataque de ansiedade. Bom, eu cheguei em casa após o trampo de sábado para domingo e fui tomar banho. E durante o banho comecei a sentir muita claustrofobia. E então saí do banho, fui pro quarto, abri a porta do quarto e deitei na cama. De repente, eu comecei a sentir como se meu quarto estivesse me sufocando. Saí em plena madrugada para dar uma volta na rua e respirar. Quando estava no meio do caminho, senti uma necessidade muito grande de voltar para casa e meu corpo involuntariamente já conduziu para voltar. Bom, nisso minha irmã notou que cheguei em casa e ela foi até o meu quarto e me perguntou o que havia acontecido. Eu estava completamente triste e falei para ela o que estava acontecendo. Ela disse que de repente olhou para mim e era como se eu não estivesse mais ali. Eu estava amarelo e
e todas as minhas veias expostas e meu corpo muito... Não sei, gente, não entendi essa parte. E durante esse tempo eu me lembro de exatamente tudo. Só que é como se eu estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. E eu conseguia ver minha irmã, minha mãe e meu padrasto. E ao mesmo tempo aconteceu algo surpreendente nesse outro lugar que eu fui. Na verdade, esse lugar não era um lugar que eu estava, era o lugar que eu era. Eu simplesmente era o lugar. É inexplicável, porque era como sentir meu corpo e como se não fosse limitar os nossos sentidos. Parece que eu sentia cada célula minha e cada átomo. E não era sentido, era uma coisa que eu não consigo explicar fisicamente. Mas é como se eu estivesse no ápice do meu prazer e no ápice da minha dor ao mesmo tempo. Eu trago memória no meu corpo físico, mas é como se eu convivesse em um estado de extremos, sem me estressar, porque não tinha para onde fugir. Eu estava literalmente em um lugar onde eu era o lugar. O que aconteceu nesse lugar foi algo impressionante. Era como se eu fosse dissolver em mim mesmo em uma velocidade impressionante. E eu contava à medida que eu ia dissolvendo e lembro de ter chegado a zilhões. Só que eu contava muito, mas muito rápido. E em outra língua, que eu não sei expressar, mas é como se fossem sons do espaço. E à medida que eu ia contando, eu ia dissolvendo em mim mesmo. Acho que ele ia entrando dentro dele e com ele, aquela coisa assim, sabe? E eu cheguei ao meu extremo como se você enchesse um balão e ele estoura. E você continuasse enchendo porque há mais balões para encher. É inexplicável. Mas eu cheguei no meu extremo e, como disse, não consigo explicar o sentimento. Mas é como se eu estivesse no ápice da minha dor e no ápice do meu prazer misturado. Bom, durante isso, eu lembro de tudo. Aqui o que eu lembro de ver minha mãe e minha irmã desesperadas porque eu estava sentado na cama em estado de choque e com um corpo muito forte e agitado e elas não conseguiam chegar perto. Eu lembro da minha mãe mandar minha irmã chamar os bombeiros. Segundo relatos da minha irmã, durante a vinda dos bombeiros eu estava na cama sentado e em momento com os olhos abertos e outros com os olhos fechados, mas eu lembro de tudo. Lembro de tudo que eles conversavam, de ver minha mãe desesperada. Os bombeiros chegaram aqui em casa e lembro de abrirem a porta do meu quarto e eles tentando me pegar. Primeiro vieram 2 bombeiros e me encostaram encostaram meu corpo, que começou a entrar em choque. E eles não conseguiam me conter. E então vieram mais 2 bombeiros e também não conseguiam. E minha mãe disse que eles levaram mais de 30 minutos para eu me conter. E mesmo assim, porque eu parei de me debater e literalmente deitei na cama. Minha primeira parada cardiorrespiratória foi dentro do carro do corpo de bombeiros. E eu me lembro perfeitamente de como foi. É a continuação desse relato, tá, gente? Logo depois, acho que os bombeiros pegaram ele, colocaram no caminhão, no carro, né, do corpo de bombeiros. E eu me lembro perfeitamente como foi. Os bombeiros tentando me reanimar, os rostos deles apavorados e minha mãe apavorada, sentada no banco do bombeiro. No outro lugar que estava, aconteceu algo impressionante. Agora ele já vai relatar o lugar que ele foi durante essa EQM. Porque até então, ele estava vendo tudo o que estava se passando ao redor dele. Daí acho que quando ele deu essa primeira parada cardiorrespiratória no carro do corpo de bombeiros, ele se transportou, não sei como fala, para um outro lugar. E agora vem o relato de onde ele esteve. No outro lugar que eu estava, aconteceu algo impressionante. Quando eu cheguei no limite do extremo do meu extremo, era como se eu deixasse e virasse uma espécie de vórtice, que parece luz, mas não é luz. Não consigo explicar. E quando cheguei lá, era como se eu estivesse carregando
muita pressão energética e eu sentisse cada átomo meu carregando. E durante isso eu fui aprendendo muitas coisas sobre mim. Só uma pausa aqui, pessoal. Eu tô contando esse relato e tô tentando contar de uma forma que vocês compreendam, porque tem muitas palavras trocadas e tem muita falta de acentuação, não tem concordância verbal direito, sabe? Então eu tô tentando contar esse relato para vocês, né? Então por isso que eu tenho que dar umas paradinhas, tá? Continuando. Carregando muita pressão energética e eu sentisse cada átomo meu carregando. E durante isso eu fui aprendendo muitas coisas sobre mim, sobre o que eu sou, para onde vou e onde eu estava. Durante tudo isso, o único sentimento que eu tinha era essa mistura do extremo prazer e da extrema dor, que é a única forma que consigo explicar esse sentimento. Bom, depois eu lembro que voltei, mas voltei mesmo e até conversei com os bombeiros. Eu estava como se minha boca tivesse secado toda a água do meu corpo. E aí perguntei se poderia beber água. E o bombeiro achou melhor não, para não alterar a pressão. Fui para o corredor do hospital público, porque lá não tinha leito e tudo mais. E quando eu deitei na maca do bombeiro, eu comecei a sentir tudo de novo. E voltou tudo. E eu me dividi em dois. E só que dessa vez eu voltei para o meu limite depois da contagem. E comecei a recontar ao contrário, de zilhões a zero. E o pior é que a memória que eu tenho disso não é só na minha cabeça, é no meu corpo. Eu sinto as minhas células, o sentimento de dissolver em mim mesmo, só que agora em regressivamente, né? E durante isso era como se eu aprendesse sobre mim ao contrário. Tudo que sou e tudo que preciso saber para continuar aqui. Quando cheguei no meu limite, era como se eu fosse muito, mas muito quente, em um calor que, quando sinto aqui, me dá muito medo. Só que lá eu não sentia e não era algo ruim. Sempre na mistura de extremo prazer e extrema dor ao mesmo tempo. E ficou parecendo que eu era um calor sólido, uma coisa que não consigo explicar. E de repente eu voltei para essa realidade, só que não conseguia falar com ninguém, mas eu via todos. Era como se eu tivesse preso em um vidro, acho que uma redoma, né, de vidro, e sentia cada órgão meu pulsando. É uma sensação horrível. Aí lembro do médico falando para minha mãe que eu estava tendo o início de coma, e que ele tinha que me sedar, porque se eu desse mais uma parada, eu morreria. E aí foi que ele pegou e colocou o sedativo. E fui sentindo cada órgão meu parando, começando do pé até o pescoço. Só que o único que funcionava era o coração. E eu lembro de ficar preso neste lugar. Só que não tenho noção de tempo e espaço. Mas eu lembro de tudo que acontecia no hospital. Minha mãe brigando com a enfermeira porque ela foi pegar uma veia e minhas veias estavam muito agitadas e voou sangue na minha mãe. E eu me lembro de exatamente tudo. Gente, me desculpa o texto longo, mas eu preciso dizer que isso tudo poderia ser uma viagem. Mas o que ainda não entendi foram as coisas físicas. Então, tudo aconteceu, né? De fato, o que ele via estando apagado, depois ele deve ter confirmado com a mãe dele. Na quarta-feira, seguindo isso, né? Bom, isso tudo aconteceu em uma noite de sábado para domingo, após eu sair do trabalho. E aí, na quarta-feira, um amigo meu que mora na China me mandou uma mensagem dizendo que estava muito preocupado comigo, que ele tinha tido um sonho ruim, que ele tomou um tiro e eu desapareci, ninguém conseguia me encontrar, porque sonhos são às vezes confusos, às vezes não tem nada a ver lé com cré, mas do nada aparece alguém em sonhos da gente com situações que a gente nem imaginava
né, nem eram para acontecer ali naquele sonho, então os sonhos são meio confusos às vezes. Então, ninguém conseguiu. E na sexta-feira à noite eu fui, isso foi na quarta-feira, depois dessa internação dele. Ele internou de sábado para domingo. Na quarta, esse amigo dele, que mora na China, mandou essa mensagem para ele, falando isso. Na sexta-feira, ou seja, 2 dias depois que esse amigo falou isso, ele foi em uma palestra na faculdade que ele estuda, provavelmente, e um rapaz chamado fulano, não posso falar o nome, né, que eu pouco converso, mas sempre me cumprimentava na universidade, me parou e disse, deixa eu te dar um abraço, cara. Eu tive um sonho com você, que você tinha morrido e estava todo mundo perturbado aqui na facul, porque ninguém sabia do que você morreu e não tinha achado seu corpo, mas que já sabíamos que você estava morto. E passou. Já no sábado, uma semana após a EQM dele, uma moça chamada Tal me parou e antes de eu trabalhar me disse para eu tomar cuidado e fazer a escolha certa. É uma enviada de Deus, né, gente? Gente, eu tô com muita dificuldade para lidar com isso, porque poderia explicar cientificamente muita coisa que aconteceu durante o meu surto, mas os fatos são o seguinte: eu mudei muito depois disso. Eu estou muito sensível a tudo. Eu simplesmente sinto todas as sensações que senti lá, mas não consigo dizer como é, e sempre me embanando para explicar, até para mim mesmo. É porque é um misto, são tantos sentimentos, tanta coisa que ele sentiu, que ele passou, que em palavras não é possível ele descrever. E tanto que durante até a leitura do relato, eu lendo para vocês, eu me pego diversas vezes, aquela coisa assim, e tal, e tal, e tal. A gente entra dentro dele, do relato dele. Imagine ele sentir isso e ter que transcrever para um papel, para um celular, né, para um bloco de notas, para qualquer coisa assim. Ele ter que escrever, relatar, escrito o que aconteceu com ele deve ser realmente, de fato, muito difícil transcrever. Bom, e minha mãe, minhas irmãs e meu padrasto não me olham mais do mesmo jeito. Parece que eles sabem de alguma coisa que eu não posso saber. Ou seja, eu não sei o que fazer. Final do relato. Gostei bastante desse relato. Muito mesmo. Último relato. Minha avó teve uma EQM há muito tempo atrás, há uns 10 anos mais ou menos. Foi durante um AVC. E ela ficou em coma por 2 semanas. Ela contou que quando esteve em coma, ela saiu do corpo e viu ela mesma deitada na maca. Chegou um homem que ela via o rosto e deu a mão para ela. E nesse momento que ela deu a mão, ela voou com ele muito rápido e chegou em frente a um portão enorme com muros gigantes. Ele disse para ela esperar do lado de fora e ela o esperou. Quando ele entrou, portão adentro, ela viu o filho dela, meu pai, vir ao encontro com ela, só que ele não andava, ele levitava, flutuava, né? E perguntou a ela, já veio? Detalhe, meu pai morreu em 2002. E quando o homem voltou, que ela disse ser o Espírito Santo, disse para ela voltar, que lindinha ela, disse para ela voltar que não era hora. E nesse momento meu pai voltou de ré, flutuando, acho que retrocedendo, né? Flutuando e desapareceu. E ela disse que não queria voltar, que queria ficar lá. E ele insistiu e pegou a mão dela e voltou ao hospital. Onde ela estava em coma. E chegando no quarto, ele disse para ela só encostar no seu corpo, a avó dele, o espírito da avó dele encostar no corpo dela, né, que estava no hospital. Então ele disse, só encoste no corpo. E ela não queria, mas ele insistiu e ela encostou.
E aí foi quando algo a sugou e o espírito dela e ela acho que fundiram, né? E ela acordou. Detalhe que estavam a minutos de desligar os aparelhos dela. Ela conta chorando, pois foi algo que mexeu muito com a minha avó. Lindo. Lindo, eu amei todos os relatos e quero agradecer a vocês mais uma vez por estarem aqui comigo. Muito obrigada. Que Jesus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, os seus, vocês. Um beijo grande, gente. Fui. Tchau.